Bom dia, amados. Bom dia, amados. Graças e paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Seja bem-vindo, vem estar conosco. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e, como já falamos no domingo próximo passado, trocamos o nosso horário, passamos da parte da noite para o horário da manhã. Então, participe conosco. Você pode participar nesse momento aí através do Facebook, mas depois você pode estar no YouTube. Você vai encontrar também essa mensagem lá, você vê várias vezes, compartilhar. Inscreva-se lá no nosso canal, faça parte do nosso canal, adicione lá o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser informado. Dê o seu like, faça o seu comentário. Nossas mensagens têm alcançado vários lugares. Semana mesmo um irmão nosso de uma cidade de Minas, fale o nome agora, já me passou, me manda mensagem depois, estou compartilhando ela aqui. Isso é bom, é sinal que nós estamos caminhando, estamos indo no caminho certo. Então faça parte. Nós estamos aqui toda terça-feira, 19 horas, nosso curso de oração. Quinta-feira, 19 horas, são os nossos estudos da doutrina da graça de Deus. E domingo, 9 horas da manhã, nosso curso de louvor, adoração e ministração da palavra. Você é muito bem-vindo, venha estar conosco, participe, faça parte dessa família. O Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba, é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Amém? Você pode também estar pensando como eu poderia estar participando. Você pode participar conosco através das redes sociais. Ou se você quiser me telefonar, o meu telefone é o 21 984 84 3969. Eu também uso esse telefone a qualquer horário. Você pode me ligar ele a qualquer hora que você queira falar comigo. Pastor, mas eu queria contribuir financeiramente com essa obra. Aí você pode fazer um Pix através do meu e-mail, que é o tr.niltonnogueira@gmail.com. Esse Nilton Nogueira junto, e é NEWTON Nogueira. Você pode fazer essa sua participação também, semear nessa obra que tem alcançado lugares para falar da verdadeira palavra do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado a estar conosco sempre. Faça parte dessa família. E eu agora queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 4, versículo 5. E a nossa mensagem dessa manhã tem como tema: a nossa suficiência vem do Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Repita aí no seu lugar: a minha suficiência vem de Deus. Vem de Deus. Então, a nossa suficiência vem de Deus. Na nova versão internacional, o versículo 5 termina dizendo assim: a nossa capacidade vem de Deus. Pai amado e querido, nós queremos, Pai, nessa manhã, dizer a Ti muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra que será ministrada. Obrigado por poder sermos chamados filhos de Deus. Obrigado porque coisas grandes e firmes nós sabemos que o Senhor tem feito e está fazendo em nosso meio. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos levanta para sermos mais que vencedores, porque é assim que a Tua palavra nos chama, de mais que vencedores.
Somos um povo separado por Ti desde antes da fundação do mundo. Fomos chamados para reinar em vida. Fomos chamados, Pai, para dizer que a Tua graça nos basta. E se ela nos basta, ela também basta a quem está nos ouvindo nesse momento. Porque o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá vitória. O Senhor é aquele que nos leva cada dia mais a pastos verdejantes e água de descanso. Obrigado, Senhor, por esse domingo abençoado. Em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Eu coloquei aqui como pensamento na nossa mensagem: quando entendermos que por nosso mérito ou nossa força não chegaremos a lugar nenhum, aí sim passaremos a viver as promessas e as bênçãos do Senhor em nossa vida. Quando nós conseguimos entender, porque nós queremos fazer tudo de acordo com a nossa força, de acordo com a nossa vontade, e no fim dizer assim: poxa, eu consegui, foi por meu mérito. Mas nós sabemos também que quando tudo se torna impossível, aí o Senhor entra em ação, porque Ele é o Deus do impossível. Então, quando nós entendemos que por nosso mérito, pela nossa força, nós não chegaremos a lugar nenhum, aí sim, nós vamos passar a viver as promessas e as bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, nós possamos ter isso no nosso coração. Nós possamos dizer: eu sou mais que vencedor, mas eu tenho que andar de acordo com os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus, a nos dar instruções, ao dar instruções lá aos seus discípulos, e essas instruções servem também para nós no dia de hoje, Ele disse para que eles não se preocupassem com o que eles iriam falar, pois Ele concederia o que eles deveriam falar. Então, olha, vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, porque eu vou dizer a vocês o que vocês devem falar. Então, se nós olharmos alguns fragmentos, Moisés falou: mas como? Mas eu não sei falar. Não tem problema, vai lá. Você é o meu líder. Eu boto a palavra e o irmão fala. Às vezes nós não queremos falar. Às vezes, não, como é que eu vou falar? O Senhor coloca a palavra. Apenas você se disponha. Apenas você se coloque de prontidão: Senhor, eis-me aqui. Ele disse para os discípulos estavam ali ao lado dele. Ele: tranquilo, o mestre está aqui. Mas ele sabia que todos eles iam ficar meio sem ação, sem saber como proceder. E aí o que ele disse? Olha, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o que é para vocês falar, eu vou colocar na boca de vocês. Eu vou dizer a vocês: falem assim, procedam dessa forma. Quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele diz: olha, agora fique tranquilo, proceda dessa forma, haja dessa maneira. Ele nos orienta. Nós apenas precisamos estar atentos e com os ouvidos abertos para ouvir a palavra e a orientação dele. E nós cansamos de dizer aqui: a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas na hora que nós temos que botar esse versículo em prática, aí nós: não, espera aí. Mas a vontade de Deus não é igual à minha. Claro. Queremos sim, podemos, Senhor, se pudesse ser igual, nós vamos ficar felizes. Mas se não puder, prevaleça a vontade dele. Por quê? A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Entendeu? Então, em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20, volte um pouquinho na sua Bíblia.
versículo 19 e versículo 20, diz assim: e quando vos entregarem, está falando aqui com os discípulos, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou com que haveis de falar. Fiquem despreocupados, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ele está dizendo, e quando vos entregarem, então, sinal que eles sejam entregues, né? Não fiquem preocupados com o que vocês têm que falar. Fiquem despreocupados. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. A mesma coisa somos nós. Às vezes, mas o que eu vou falar? Senhor, coloque as palavras corretas na minha boca. Me oriente como falar. Que eu possa agir de acordo com a tua vontade. Às vezes você vai ter que falar porque o Senhor está te mandando evangelizar alguém. E aí você vai ter que falar. Às vezes você vai ter que falar porque o Senhor está mandando você alertar alguém. Olha, não segue por esse caminho. E não é você chegar lá de qualquer maneira, metendo o pé na porta. Olha, eu não segue por esse. Não, você tem que ter sabedoria para poder falar. Para poder proceder. Para fazer com que a pessoa também não receba aquilo como um impacto. Não, ela entenda que é o Senhor que está mandando você agir dessa forma. A forma com que vivemos determina a nossa vitória ou derrota. Mas eu quero te dizer também uma coisa. A forma como nós vivemos determina também como as pessoas vão ouvir o que falamos. Porque às vezes você vive uma vida bagunçada e daqui a pouco está querendo falar alguma coisa para alguém, repreender alguém. Então a forma como nós vivemos também determina como vamos falar, como seremos recebidos, como as pessoas vão nos olhar. Posso confiar. Nada, isso desculpe o termo, né? Firula. Está querendo aparecer, tem uma vida toda desregrada. Então nós precisamos também verificar isso. Romanos capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Aí a pessoa vive na carne, né? Como dizia um pastor conhecido nosso, siricozinho de samba no pé, bagunça, aí depois quer repreender, quer falar com alguém, quer exortar alguém. Então, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E aqui nós podemos entender também o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, porque muitas das vezes a forma como você procede, você leva alguma outra pessoa até uma morte. Não uma morte física, uma morte espiritual. Quantas pessoas nós já ouvimos dizer: e se fulano está na igreja e é assim, eu não vou nem para lá. Eu não consigo ouvir isso. Claro que nós não temos que olhar para a atitude de ninguém, temos que olhar pela nossa maneira de proceder. Mas somos guiados pelo Espírito e devemos ser guiados sempre pelo Espírito. Porque quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito, a nossa carne vai perdendo força. Mas quando nós nos deixamos ser guiados pela carne, o Espírito vai perdendo força. É por isso que muitas pessoas, quando se afastam dos caminhos do Senhor, não querem nem chegar perto. Porque agora a luta se sobrepôs ao Espírito. O Espírito está ali dentro, vai, volta,
Acorda cedo. Olha, vai lá naquela igreja. Olha, eles são um núcleo lá em Mangaratiba, mas vai lá ouvir a palavra. Olha, volta para a casa do Senhor. Olha, o tempo está se esgotando, estamos chegando próximo. Olha, Jesus está mais próximo do que você imagina. Presta atenção, olha os sinais. Olha como é que nós estamos vivendo ultimamente. Olha as situações que estão. Mas a pessoa está reticente. Ela não vai. Vai por causa de quê? Porque a carne diz, não, isso não é que nada. Já passei por lá. Também já passei por isso. Já passei por aí. Nada. Isso aí. Tudo história. Infelizmente, essas pessoas lá na frente vão acordar. Eu espero, infelizmente vão acordar, não, felizmente vão acordar. Infelizmente vão demorar, vão esperar e vão sofrer para poder acordar. É isso que eu quis dizer. Eu até meio, né? Igual a reportagem dessa semana aí. Então, que quando acordar, eu poderia não ter passado por tanta coisa e acabei passando porque não dei ouvido. Mas vão voltar, eu tenho certeza disso. Os filhos não vão ficar de fora, né? É só nos lembrarmos do filho pródigo. Ele teve tudo, ele quis tudo, ele levou o que ele queria, mas ele só acordou quando ele olhou para o prato de comida, viu que não tinha nada e falou: eu vou ter que comer as alfarrobas do porco. Eu vou ter que ir lá comer agora, né, o restinho da comida. Eu agora vou ter que revirar o lixo para poder comer alguma coisa. Entendeu? Infelizmente, só nessa vai ter que passar por isso. Felizmente, mesmo nessa hora não está voltando, porque são filhos. O filho já tem o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Entendeu? O filho não vai ser jogado fora, porque filho é filho. Mas Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Diz assim: amém? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então nós possamos sempre ser guiados pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Por que isso? Porque nós estamos fazendo a coisa certa. Se você anda certo, você não tem medo da lei. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. A lei, ela condena. Mas quando você é guiado pelo Espírito. E o que nos traz tranquilidade? O que nos traz tranquilidade? É nós sabermos que o nosso Deus, Ele vai à nossa frente. Ele aplana o nosso caminho. Ele conserta a nossa vereda. A vereda do justo, ela é aplainada e ela é consertada pelo Senhor. Se você é justo, você sabe disso, porque você conhece a palavra, e a palavra diz que você é justo, que você foi justificado mediante a fé, então você creia que você é justo, as suas veredas, elas são aplainadas, elas são endireitadas. Vereda é caminho estreito. Ele vai, se o caminho é estreito, ele vai à tua frente preparando o caminho, endireitando o caminho. Se é torto, ele vai endireitando o caminho, vai abrindo espaço para você poder caminhar com tranquilidade. Isaías capítulo 26, versículo 7. Capítulo 26, versículo 7. Diz assim:
A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, quando são justos, digam amém. Amém. Aplanas a vereda do justo. Tu és justo, mas o justo está aplanando a tua vereda. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplana a vereda do justo. Quem é esse primeiro justo? É o Senhor Jesus. Ele é justo. É Ele que vai aplanando a nossa vereda. É Ele que vai guiando os nossos passos. E quando nós deixamos Ele guiar os nossos passos, quando nós deixamos Ele guiar os nossos caminhos, nada dá errado. Nada dá errado. Como diz aquele louvor, né? O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor, o poder. Jeremias capítulo 16, versículo 7. Jeremias capítulo 16, versículo 17, perdão. 16, versículo 17. Aí nós olhamos e nos lembramos, pegamos esse versículo, nos lembramos da nossa última mensagem, né? Quando Onésimo fez lá a falcatrua que ele tinha que fazer, correu para Roma, eu vou ficar escondido. Aí esse versículo aqui vem também de encontro para nós entendermos bem melhor aqui, versículo 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Então não adianta você desviar o teu... eu vou seguir por esse caminho. Os olhos do Senhor estão lá. Mas eu vou caminhar aqui por baixo do viaduto. Os olhos do Senhor estão lá. Eu agora vou andar pelos esgotos subterrâneos. Os olhos do Senhor estão lá. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Você pode achar que está fazendo a coisa errada e ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão lá. Estão vendo? Ele está cuidando de tudo. Eu estou aqui fazendo aqui um cambalachozinho aqui por baixo dos panos. Não está. Os olhos do Senhor estão lá. Estão lá, olhando, ele vai cobrar. Aí você cobra. Jeremias 32, versículo 19. 32, versículo 19. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então não adianta. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde. Vamos voltar a Isaías. Isaías 40. Isaías 40, versículo 4, versículo 5. Diz assim: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os seus lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amados, durante muitos anos, e continuamos assim até hoje, inclusive é tema hoje até da nossa matriz, se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz que tu és mais que vencedor, creia que tu és mais que vencedor.
Se a Bíblia diz que tu estás curado, creia. É a Bíblia que diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. É o Senhor falando ao seu povo. É o nosso manual de vida. É a forma como nós devemos caminhar. Então, aí diz o que aí? Versículo 4, versículo 5, mais uma vez. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é torturoso será retificado, os julgados escabrosos apanados. Agora o Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Quem falou o Senhor? Se Ele diz para você nessa manhã que Ele está indo à tua frente, abrindo os teus caminhos, endireitando as tuas veredas, Ele está indo em teus caminhos, abrindo teus caminhos e endireitando as tuas veredas. Se Ele está dizendo para você nessa manhã que essa porta que se fechou é porque acabou, mas que Ele está abrindo uma maior, receba nessa manhã uma porta maior de trabalho para você, porque é o Senhor que está dizendo. Se Ele está dizendo para você que a notícia do médico é que não tem mais jeito, o médico disse para você que não tem mais jeito, mas ele está te dizendo nessa manhã, não, meu filho, acabou, agora sou eu, tu estás curado, em nome de Jesus, recebe tua cura. Recebe tua cura. O Senhor não mente. Ele um dia disse assim, eu vou mandar o Salvador. O Salvador veio. E deu a vida dele por mim e por você. E ele disse, olha, eu vou deixar o Consolador. Jesus disse, eu vou. Mas eu vou deixar o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo agora habita em mim e habita em você. Mas ele disse, eu vou voltar para levar a minha igreja. Não se assustem quando de repente, assim como no abrir e fechar de olhos, a igreja do Senhor já não esteja mais aqui. As pessoas não acreditam. Dizem, isso é brincadeira, isso é história. Isso é história da carochinha. Não, não é não. Isso é a palavra do Senhor. E ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo. A palavra do Senhor diz, olha, guerras e rumores de guerra. Nós temos, o que mais nós temos visto por aí é isso. O nosso próprio país está vivendo um momento que pode se tornar uma guerra. Uma guerra interna, mas uma guerra. Uma guerra contra outros países, mas uma guerra. Guerras e rumores de guerra. Então, que você possa entender uma coisa. Deus tem coisas grandes e firmes para você. Não duvide. Talvez você tenha já ouvido várias vezes alguém falar, você ligou a televisão, alguém falou, hoje você está me ouvindo falar, você, que nada. Não é que nada. O Senhor está querendo preparar caminhos verdadeiros para você. Caminhos de vitória. Chega de ficar recalcitrando contra os aguilhões. Chega. O momento é hoje. Acabou. Agora é você tomar posse das bênçãos de Deus para a tua vida. Mas para isso você precisa ouvir a voz do Senhor. A direção certa, ela é dada pelo Senhor. E como é que eu vejo essa direção certa? Através da palavra. Isaías 48, versículo 17. Avance aí um pouquinho. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor. Olha como começa esse versículo. Assim diz o Senhor. Não é o pastor Newton, não é o pastor A, o pastor B, não. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Recebe essa palavra no teu coração nessa manhã, meu irmão, minha irmã. O Senhor, o teu Deus, é que te ensina o que é útil. É o que guia os teus caminhos. É o que diz aonde você deve andar.
Como eu vou saber? Ele dá sabedoria. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Peça sabedoria ao Senhor. Mas eu não sei como. Peça ao Senhor. Salomão, quando falou, pede o que quiser, colocou a sabedoria, se tornou o homem mais rico da face da terra. Eu acho que nem o homem mais, não tenho certeza que nem o homem mais rico de hoje em dia chega aos pés de Salomão. Ele não pediu riqueza, ele não pediu beleza, ele não pediu carro do ano, ele não pediu vestes bonitas, ele pediu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. E por pedir sabedoria, ele se tornou um homem mais rico. Ele tinha tudo. Saiu aí a última carruagem, está à venda lá. Salomão era o primeiro, era ele que andava na primeira. 01 era dele. As ações da bolsa, lá na época de Salomão, subiu. Quem foi o primeiro a ganhar? Salomão. Ele pediu sabedoria. Desculpe a frase. Sabedoria é a alma do negócio. Tiago capítulo 1, versículo 5. Deixa marcado aí, provérbio, que eu vou falar já para ele. Tiago capítulo 1, versículo 5. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Impropera, não censura, não impede. Peça a Deus. Peça sabedoria, ele vai dar sabedoria. Ele não vai te censurar, ele não vai te impedir, ele vai te dar sabedoria. Quando andamos no caminho certo, somos levados à vida, a viver bem, a viver com paz, a viver com tranquilidade. Provérbio capítulo 10, versículo 17. Provérbios capítulo 10, versículo 17. Quando você não, eu vou andar no caminho certo. As pessoas, mas olha, é difícil. Não é difícil, é porque a nossa mente ela já vem corrompida pelo pecado. Então, nós achamos que o errado é que está certo. Mas quando você resolve, não, eu vou andar no caminho certo. Provérbios 10, versículo 17 diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Às vezes alguém chega e fala: olha, não faça isso. Lá vem você. Provérbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Será honrado. O que
ninguém quer ser repreendido, né? Ninguém quer ser exortado. Ninguém quer ser chamado a atenção. Por isso que eu disse no início. Se você tiver que chamar a atenção de alguém, se você tiver que exortar alguém, olhe primeiro diante do espelho e faz uma verificação. Tenho condições? Estou no caminho certo? Que você seja honrado. Porque é muito chato se você tiver que repreender alguém e a pessoa dizer, mas quem é você para vir me dar instrução? Quem é você para me repreender? Quem é você? Então você precisa ter respaldo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Eclesiastes capítulo 7, versículo 5. Sete, versículo 5. Amém? É melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Para nós estarmos concluindo a nossa mensagem, o Senhor firma os passos do homem bom. Salmo 37, versículo 23 e 24. Salmo 37. Eu às vezes brinco com a pastora Ana, porque ela fala assim, eu queria isso. E acontece. Tivemos esse exemplo, né? Lá em Miguel Pereira. Eu queria comer carne. Chegava na hora do almoço, carne. Eu queria comer um peixe. E quando foi semana agora, domingo passado, saímos daqui para ir ao Rio, aproveitar o feriado prolongado para a gente. E era bem que eu podia chegar lá e um filho dizer, vou fazer um churrasco. E quando nós chegamos lá, estava o churrasco. E o bolo de chocolate também. Começou por aí. Quando nós chegamos em Deodoro, o Gilson foi lá, nos pegou. E quando chegamos na casa da Daniele, tem um bolo de chocolate. Ela falou no ônibus, eu queria comer um bolo de chocolate. Estava lá, bolo de chocolate. Aí combinado, Daniele tinha que ir para a igreja, falei, Rodrigo, pega aqui, fui ficar na casa do Rodrigo. Aí o Rodrigo chegou, bora. Passa lá fazer um churrasquinho pra gente. Não, falei, não presta. Eu estou começando a averiguar a minha vida. Salmo 37, versículo 23 e 24. Procure crédito. Exatamente. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Gostei disso. O Senhor acabou de falar aqui, descobri que o Senhor me dá o que eu preciso, não o que eu quero. Dá o que eu preciso. Hoje eu preciso comer um churrasco, pronto. Está lá. Vamos lá. Versículo 23 e 24, né? O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Caiu, o Senhor está te segurando pela mão. Se levanta, não fica prostrado. Ponha-te de pé. Ergue-te e brilha. Salmo 145, versículo 14. Salmo
145, versículo 14. Diz assim: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Na Nova Versão Internacional diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Como último versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que tem te deixado ansioso? O que tem te deixado ansioso? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou chamar a pastora Ana para estar orando. Obrigada por essa palavra maravilhosa. Nós queremos pedir essa manhã que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Quando estamos aqui no Senhor, no santuário, entre essas quatro paredes, nós recebemos a palavra, nós concordamos com a palavra, nós nos sentimos vivos, nos sentimos assim, empolgados. Mas muitos a passar da porta para fora, dentro dos portões da igreja, tudo que é dito é esquecido. E nós não vivemos porque não somos maus, mas é porque as coisas do dia a dia se levantam e elas nos fazem, agora elas tentam nos fazer esquecer daquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Mas nós estamos, essa manhã, te pedimos que possamos, mais uma vez eu te peço, Pai, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. E confiantes em Ti, Senhor, sabendo que Tu és fiel, que a Tua palavra não volta vazia, e que aquilo que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, porque Tu és Deus. Obrigada por essa manhã de domingo, obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada, Senhor, pela nossa saúde, obrigada por estarmos aqui na Tua casa, me rendendo louvores de gratidão, obrigada pela provisão total que tem chegado em nossa casa, em nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. Porque em meio a tantas coisas que se levantam, estamos aqui. Como eu falo aquele louvor, como eles conseguem? Porque somos sustentados por Ti. A palavra fala que a Tua mão nos ampara, que o Senhor nos ampara, nos coloca de pé. Então, obrigada por isso, tá? Por esse dia, por estarmos em pé, de pé, firmes em Ti, Senhor, e por Ti. Porque Tu tem nos levantado, nos colocado de cabeça erguida, como falou os pastores de manhã. Ergue-te e brilha. Ergue-te e brilha. A glória do Senhor resplandece sobre nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tem acontecido, porque Tu estás movendo as coisas e colocando tudo no seu lugar. Mas na hora da limpeza, Senhor, tudo fica fora do lugar. Você olha para a casa arrumada, sendo arrumada, e fica tudo fora do lugar, coisa da cozinha na sala, na cozinha, vassoura. Mas se olharmos para o lado espiritual, entendemos que Tu estás colocando tudo, remexendo tudo, Senhor.
mas que ao final tu será colocado no lugar que o Senhor determinou, que o Senhor quer, e tudo será arrumado. E iremos entender, Senhor. Iremos entender. Porque tu trabalhas de um meio que nós não compreendemos. Mas ao final é caminho de paz. A palavra ela é boa, a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Embora a gente não entenda. Mas ao final compreendemos. Obrigada por Deus, nosso Deus, Senhor. Declaramos para cada um de nós uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana, Pai, que estaremos ainda mais fortalecidos em Ti, por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que cremos e que recebemos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém, pastor. E que o grande amor de Deus, de graça redentora, nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em nós, mas não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos assim creem, digam amém, e amém. Aplaudam todo mundo do Senhor. Uma semana vitoriosa para você. Ouça Amém. o que Deus tem falado para você nesses dias, porque Ele tem coisas grandes e firmes para a tua vida. Uma semana vitoriosa em nome de Praticantes, Jesus. não somente ouvintes.